Olá, eu sou a Simone, estou aqui na Ateliê Jurubeba e hoje eu vim dar continuidade à aula sobre o Cricut Design Space, que é o programa da Cricut para trabalhar com essa máquina incrível. Então já vamos criar um novo projeto e eu queria te lembrar que na última aula a gente trabalhou, mostrei para vocês como mudar aqui a grade da tela e essa barra aqui do lado esquerdo, tá? Hoje nós vamos trabalhar o lado direito, que são essas barras aqui de baixo, esses botões e essas camadas. Eu vou te ensinar tudo sobre essa parte aqui que é muito importante na criação dos seus projetos. Então, eu vou colocar umas formas aqui na tela, só para a gente ter com o que trabalhar, tá? Então, aqui em formas eu já mostrei para vocês como trabalhar com isso. Eu vou colocar 3 formas de cores diferentes aqui para dar uma exemplificação do nosso trabalho. Então, eu coloquei aqui, ó, um círculo, um coração e um octógono. E nós vamos mudar as cores, que é aqui em cima, ó. Eu vou mudar as cores de cada um deles para ficar mais fácil, mais dinâmico a nossa aula, tá? Então, eu queria te mostrar primeiro a opção segmentar. Está vendo que ele está apagado aqui no momento? Porque não tem nada selecionado na nossa área de trabalho. Então, vou selecionar aqui 2 arquivos e o botão segmentar acendeu. Então, é importante que tenha 2 objetos selecionados para que ele acenda, tá bom? Se eu selecionar 3 objetos, olha, ele não vai acender. Então, 2 é o máximo, não pode ser mais do que isso. Se eu selecionar só um, também não vai acender. Porque o que é segmentar? Segmentar é fragmentar em vários pedaços. Então, eu marcando 2 objetos, ele acende. Se eu marcar somente um ou mais de 2, ele não acende. Então, única forma de usar o segmentar é com 2 objetos marcados e de preferência sobressaídos, ó, um sobre o outro, tá? Eu vou colocar aqui o coração sobre o círculo para ficar mais dinâmica a aula, mais fácil de entender. Não estão selecionados, agora eu selecionei os 2, o botão segmentar acendeu. Então, quando eu clicar aqui em segmentar, o que ele vai fazer? Ele vai fragmentar isso para mim em várias partes, olha. Resultado da segmentação, resultado da segmentação. Então, eu posso selecionar eles aqui, ó, por camadas, que evita que tire eles do lugar, tá bom? Posso selecionar pela tela? Posso, mas o risco de eu tirar algum da posição é grande. Então, quando for selecionar, aproveite essa área de camadas, que é para isso mesmo, tá? Então, o que aconteceu aqui? Vou separar para você ver. Olha aqui, ele separou as partes todas, me deu vários fragmentos do arquivo que eu tinha. Não mudou coordenada, mas olha o meu coração. Agora o meu coração está partido em 2 partes e eu tenho também partido o meu círculo, tá vendo? Está em várias partes e eu posso aproveitar cada parte do jeito que eu quiser. Eu posso escolher qual delas eu vou querer continuar trabalhando e excluir as outras. Mas no momento eu vou voltar aqui na setinha para desfazer tudo isso, que eu vou te mostrar uma segunda opção. Agora nós vamos falar sobre o combinar. Então, eu vou trabalhar com vocês com combinar. Para combinar, você pode ter 2 ou mais objetos marcados, selecionados aqui na sua área de trabalho. Então, eu posso selecionar esses 3, eu posso selecionar 2, só não vale selecionar um só, ó. Um só não acende. Agora, se eu selecionar 3, ou melhor, se eu selecionar 2, ele vai acender, ó. Combinar, acendeu. Se eu selecionar 3, também. Da mesma forma, se eu selecionar 4, 5, 6, o importante é que seja 2 ou mais, diferente do segmentar, que só pode 2 e pronto, né? Então, vou começar aqui com esses 2 para te mostrar umas funções do combinar. A primeira função que eu quero falar com vocês é super importante, que é o soldar. Por que soldar está separado por essa linha? Porque soldar, diferente dos outros, ele não desfaz. Então, a partir do momento que você soldou, ele fica soldado. Não existe um botão desfazer solda. Não existe a opção dessoldar. Então, soldou, você já tem que ter certeza que é isso mesmo que você quer, tá? Então, eu vou soldar ele aqui para você ver o que vai acontecer. Ele vai unir, vai fundir uma forma na outra, passou a ser um documento só, um arquivo só, uma imagem somente. E não existe, mesmo eu selecionando ele,
não existe aqui embaixo a opção de fazer solda. Claro que se eu mudei de ideia agora, acabei de fazer, eu posso vir aqui na setinha e desfazer. Mas se você já tiver feito várias coisas depois disso e depois decidir que quer desfazer aquela solda, não vai ser possível. Então, deixe para soldar só no momento que você vai cortar mesmo, que você tiver certeza que aquilo precisa ser soldado, tá bom? Quando é mais importante o uso da solda? Eu vou te dar um exemplo aqui como um texto. Gente, no texto, a solda é praticamente indispensável. Então, ó, eu vou escrever uma palavra aqui, deixa eu ver. Vou escrever meu nome mesmo, que é mais simples, né? Mais fácil de lembrar. Não consegui pensar em nenhuma outra palavra. Aí eu vou mudar essa fonte para uma fonte cursiva para você conseguir ver o que eu estou querendo te mostrar. Então, vou escolher aqui uma fonte, acho que eu vou aqui nas minhas favoritas, vai ser mais fácil de eu achar uma fonte que eu goste e demonstre muito bem isso para você. Ah, já sei, vou usar aqui essa Ananda Black. Ela vai dar para ver direitinho o que eu quero te mostrar. Então, eu vou mudar a cor para uma cor clara para você conseguir ver as linhas de encontro dessas letras. Vou pôr um rosinha aqui e agora você vai conseguir ver. Deixa eu separar esses ícones aqui para ficar só o nome e a tela ficar bem limpa para você entender bem do que eu estou falando. Então, presta atenção nesse momento. Tá vendo aqui o encontro do I com M? Tem um risquinho aqui, olha. O encontro do M com O tem outro risquinho. O N com E tem outro risquinho. Esses encontros significam que vai ser cortado cada letra separado. Para que se a minha fonte é cursiva? Por que não faz um corte limpo e contínuo? Porque eu posso querer aproximar ou afastar as letras, eu posso querer editar isso de alguma maneira. Então, por enquanto, elas estão separadas. Na hora que eu for cortar, se eu mandar cortar assim, vai cortar o I separado do M, separado do O. Eu não quero isso. Então, eu vou vir em soldar e vou, olha a diferença que vai acontecer aqui, ó. Eu juntei o I com M, o M com O e o N com E. Na hora que ele for cortar, ele vai fazer um corte muito limpo. Isso muda muito a qualidade do seu corte. Tem gente que corta nomes pequenininhos e fica tudo bagunçado, mas ele não sabe que ele tinha que fazer essa solda. Por exemplo, se o nome tivesse 1 centímetro, vou aumentar o zoom aqui, mas esse nome com 1 centímetro é muito delicadinho. A plotter vai cortar? Vai, mas ela vai cortar muito melhor se estiver soldado, porque ela vai dar uma continuidade na linha, vai facilitar a sua depilação, vai correr menos risco de perder alguma letra, tá? Então, essa opção de solda, ela é muito importante quando você for cortar nomes. Aprenda isso e não esqueça jamais, tá bom? Então, essa é uma opção muito importante para a solda, eu queria te mostrar, agora eu já posso excluir esse nome e vamos voltar a trabalhar com as nossas formas aqui, porque existem outras opções além de soldar lá em combinar. Por isso que combinar tem uma setinha, porque existem várias opções. Então, eu vou deixar marcado aqui esses dois e olha lá, combinar acendeu de novo. Então, eu vou selecionar agora unir. Unir é praticamente a mesma coisa que soldar. A diferença é que quando está unido, olha, ele continua sendo 2 arquivos. Então, eu consigo desfazer essa união. Olha, união desfeita, agora os meus arquivos já estão separados de novo. A cor mudou? Mudou. Mas é só eu vir aqui, ó, e voltar para a cor anterior que estava antes. Tranquilo, muito fácil. Agora, eu vou te mostrar uma outra opção, então, eu vou colocar um sobre o outro aqui de novo. Vamos de novo em combinar. Agora, presta atenção, esse subtrair, o que vai subtrair? Essa que está por cima vai sumir e vai retirar um pedaço dela da parte de baixo. Então, quando você quer tirar alguma coisa da arte, você coloca uma forma em cima tampando o que você quer tirar e clica nesse subtrair. Olha o que vai acontecer. Ele vai sumir o que está em cima e parte do que estava sobreposto. Então, subtrair é isso. Você presta atenção sempre no desenho que você vai entender o que vai acontecer com a sua arte quando você subtrair. Então, eu vou voltar aqui, porque a minha intenção é mostrar um de cada vez, ó. Vou voltar e nós vamos marcar os dois de novo, vamos para a próxima opção de combinar, que é entrelaçar. O entrelaçado já é diferente.
O que vai ficar é a união dos dois. Vai apagar tudo em volta e só onde os dois se encontram é que vai permanecer, tá? Então, é quando você quer liberar só aquele pedaço. Olha só, eu entrelacei, ficou junto, ficou aparecendo aqui na tela só o que estava junto. Isso também pode ser desfeito. Então, eu consigo desfazer esse entrelaçamento e consigo voltar ele para o que era antes. Então, ele volta sempre na cor de um só, mas eu vou lá e coloco na cor novamente para a gente ir para a próxima opção, que agora é a excluir. Excluir já é o oposto de entrelaçar. O que vai desaparecer é só o encontro dos dois. Então, o que você quer que some é o que você vai deixar transpassado. Nessa hora é o contrário de entrelaçar. Mas vai ter um momento que você vai precisar usar cada um desses. Não preocupa que você vai entender a hora de usar cada um. Importante saber que eles existem. Então, ó, cliquei em excluir, olha o que sumiu, o que tinha em comum, o que estava sobreposto. Então, o resto todo ficou salvo ali numa cor só, claro, mas isso também tem como desfazer. Então, tem o botão desfazer, excluir, né? E a gente consegue voltar atrás. Uma hora você vai descobrir que precisa dessa ferramenta. Eu uso todas, elas facilitam muito meu trabalho, principalmente em produção de moldes, tá? E aqui eu vou voltar o meu coração para a cor que estava antes. Essa parte do combinar já acabou, então eu queria mostrar que soldar é irreversível, mas todos os outros dá para reverter o processo. Agora, eu quero te mostrar para que serve o botão anexar. Então, eu quero te mostrar aqui, ó, que se você mandar cortar, cada um vai aparecer numa folha, porque cada um tá numa cor diferente. Então, um vai precisar cortar no material amarelo, o outro no vermelho e o outro no roxo. E isso se eu não anexar. Então, vamos voltar lá. Aí, eu quero, por exemplo, que todos sejam cortados da mesma cor. Então, eu vou selecionar tudo aqui e vou colocar todos vermelhinhos. Vou colocar eles todos de uma cor só para você ver que dessa forma ele manda os três para a mesma base. Só que ele manda na ordem que ele quer. Olha, o coração foi o último. O coração não era o último. Olha lá, o meu coração estava no meio. Ele muda a posição. E se eu não quiser mudar a posição? Então, vou colocar aqui uma formatação, ó. Eu quero que corte assim, nessa posição, esses três desse jeito. Como que eu vou fazer? Olha só, se eu mandar para lá, para mandar fazer, eles separam, ele não vai ficar na posição que eu coloquei. Aqui, ó, a posição na tela tá uma, mas na hora que eu mando para lá eles todos soltos, eles mudam. A máquina escolhe a menor maneira de distribuir. Mas eu não quero, eu quero que os três sejam cortados na mesma posição. Então, eu seleciono tudo. Olha só, eu vou marcar todos eles. Então, eu posso vir aqui, ó. Mudar a cor, eles não precisam estar da mesma cor, eu vou mudar aqui para você ver o que vai acontecer quando eu anexar. Então, eu vou selecionar todos eles, que pode ser, ó, arrastando aqui, clicando fora e arrastando. Aí, eu marco todos eles, ó. Ou posso ser aqui no botão selecionar tudo, já que eu quero selecionar tudo que está na tela, também tem essa opção, e anexar. Na hora que eu anexei, olha, os três nem precisam estar encostados, eles ficam todos da mesma cor. Porque eu disse para o programa que eu quero cortar os três juntos nessa mesma posição que ele está. Então, ele coloca os três na mesma cor, porque vai ser numa base só. Então, eu consigo programar para ele cortar naquela mesma posição, sem mudar de lugar, quando eu faço o anexo. Então, o botão de anexo é muito importante quando a gente não quer tirar a posição original da arte, sabe? A gente não quer perder tempo tendo que montar pedaço em pedacinho, então anexar ajuda muito. Tem uma outra opção que o anexar é muito importante, que eu quero te mostrar aqui agora. Eu vou aproveitar esse coraçãozinho amarelo. Então, eu vou escrever uma palavra aqui, deixa eu ver, vou escrever gratidão. Geralmente esses coraçõezinhos que são feitos assim de chaveiro, a palavra gratidão está sempre presente. Então, ó, vou colocar o texto aqui dentro e vou escrever uma palavra gratidão.
Não, amor. Vou escrever amor. Eita, amor. Isso. Agora eu vou diminuir essa palavra para ela caber dentro do meu coração. E eu posso escolher que eu quero escrever essa palavra, ao invés de cortar. Então, mudei aqui para caneta só a palavra amor. Então, o amarelo continua sendo corte, mas o meu amor vai ser uma palavra escrita em cima do amarelo. Vai que eu quero fazer uma tag, né? Então, essa palavra amor é uma escrita e o coração é um corte, tá? E eu quero que ele desenhe exatamente nessa parte do coração. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo. Espera aí que eu tenho que desanexar. Ficou anexado aqui as formas, eu esqueci. Eu seleciono tanto o coração quanto o nome. Vou até fechar o olhinho dos outros aqui para eles não incomodarem. Então, eu selecionei tanto o coração quanto o nome, que é escrita, e vou anexar. Porque são duas formas de trabalho diferentes. Ele primeiro vai desenhar e depois ele vai recortar. Então, quando eu mando fazer, olha aqui, ó, o amor está em cima do coração no lugar certinho. Então, primeiro ele vai escrever e por último ele vai recortar a forma do coração, tá? Então, anexar também é muito importante nisso. Na hora de colocar vinco, na hora de colocar textos, coisas que a gente quer fazer na nossa arte, que não seja cortar. Claro que eu também poderia deixar esse amor aqui como forma de corte mesmo, e ele cortar vazado no meu coração, o que ficaria bem bonitinho também. Eu gosto muito de fazer vazado. Uma outra opção que eu posso fazer aqui com esse arquivo é selecionar ele todo e transformar ele em um arquivo de imprima e corte. Eu venho aqui nesse botão anexar, que faltou eu te mostrar esse botão. Então, eu vou aproveitar esse exemplo do coração para te mostrar que agora ele não é mais um arquivo de corte. Eu tenho que mandar imprimir na minha impressora através do programa. Ele vai imprimir esse coração com o nome amor na tinta, né? Na tinta da minha impressora escolhida. E depois eu vou trazer o papel para plotter de recorte e ele vai recortar só o contorno do coração. Essa é uma função maravilhosa. Já tem uma aula aqui grande sobre isso e de vez em quando eu vou tocar nesse assunto de novo, tá? Mas olha só quando eu mando fazer, o que que acontece? Ele tem essas marcas de registro, que são as marcas que vão ser impressas na folha, e essas marcas vão ser lidas pela Cricut na hora de fazer o corte, e aí sim o corte será feito perfeito, bem em volta do seu coração. O seu corte não tá ficando certo, então você tem que calibrar sua máquina, já tem aula aqui de calibração, tá bom? Depois você me fala se precisa gravar uma outra. Então, vou cancelar aqui, porque eu não quero esse imprime corte agora, e vou esperar ele voltar aqui para a tela. Então, era isso, aqui imprime corte foi o achatado, eu posso desachatar. Então, eu posso vir aqui, ó, com ele selecionado e desachatar de novo. Então, é mais uma função que a gente diz fazer. O problema é que quando eu desachato, ele continua sendo um imprime corte. Então, olha aqui, ó, eu olho na operação, ele continua sendo, eu tenho que mudar ele para corte de novo. Então, você sempre olhe a operação, é super importante você saber qual operação que tá, porque eu desanexei e aí continuou com a operação imprime e corte. Agora eu mudei aqui de novo, ó, para corte básico, porque eu quero mostrar a última função dessa barra de camadas aqui para vocês, aqui de baixo. Agora nós vamos falar da função circular. Olha, eu selecionei o coração, que é um corte, e o circular não acendeu. Tá vendo lá no canto inferior direito? O circular não acendeu, porque eu não tinha nada para apagar nesse coração. Agora, quando eu coloquei em amor, aí ele acendeu. Amor já tem detalhes que eu posso excluir. Então, vou clicar aqui em contorno e eu posso excluir do amor o que eu quiser. Então, vamos supor que eu quero tirar o R, quero escrever a palavra amo. Então, eu clico no X e lá, o R já desapareceu. Ah, mudei de ideia, não quero mais tirar o R, não gostei. Eu clico no R de volta e clico no X e ok, o R voltou. Então, eu posso tirar qualquer pedaço, tanto de palavras quanto de desenhos, usando esse método do circular, tá bom? Esse circular também é um diferencial muito grande. Por isso, eu digo que eu prefiro o circular e o offset, são minhas
ferramentas favoritas no Design Space. Então, ó, eu tirei a bolinha de dentro do O, agora eu tirei o amo, vou deixar só o R para ver como que vai ficar. Eu posso ir brincando, eu não posso deixar sem nada, né? Ah lá, deixei só o R. Então, eu mudei de ideia, quero voltar tudo. Então, é só selecionar tudo de novo, que vai estar tudo lá te esperando. E a palavra amor voltou. Isso pode ser feito tanto com palavras quanto com imagens. Então, vamos escolher uma imagem aqui para eu poder te demonstrar essa função circular em imagem. Então, vou digitar aqui amor mesmo, né? A gente está falando de amor, estou muito romântica hoje. Vamos continuar com amor. Deixa eu ver uma imagem legal que dê para a gente trabalhar e retirar pedaços dela. Deixa eu ver aqui. Olha que lindo esse amor, gente. Ai, esse coloridinho também tá demais. Tá fantástico. Ah, vou usar esse daqui, ó. Esse aqui é cheio de detalhe. Vai ser um bom exemplo pra gente. Então, eu vou adicionar a tela. Ele vai vir bem grande, porque a resolução dele era bem alta. Olha só. Ele veio com esses riscos em cima e embaixo, que eu não me agradei muito, sabe? Eu queria tirar esses riscos, mas primeiro eu tenho que desagrupar, porque tá vendo que ele é de duas cores? Então, primeiro eu venho aqui em cima, ó, é bom que já te ensino onde é desagrupar, e agora eu desagrupei a palavra amor, né, o que é preto do que é roxo. Então, aqui, ó, eu vou selecionar o que é preto, vou vir em circular, e eu vou conseguir apagar só o que eu quiser. No caso, eu quero apagar aquele risco lá de cima, olha, esse risco que eu não gostei e esse risco de baixo, clico no X e olha como ficou muito mais limpo. Então, dá para você aproveitar arquivos prontos e criar o seu próprio design, só apagando, acrescentando, usando forma simples. Olha que legal. Já esses corações, ó, eu fechei os olhos dele para você ver que eles estão unidos, eles estão juntos, não tem como desagrupá-los. Mas eu posso ir lá em circular e apagar um deles, por exemplo. Eu não quero dois corações, eu quero um só. Olha, eu deixo um só. Aí eu posiciono ele onde eu quiser. Então, eu tenho a opção também de apagar o coraçãozinho, entendeu? Então, eu posso brincar à vontade com isso aqui. É muito rápido, é muito gostoso de fazer e é muito inteligente esse sistema, né, gente? Facilita muito a nossa vida. Agora, eu vou selecionar aqui mais uma parte, ó. Eu quero, por exemplo, apagar esse meio do A. Então, eu vou apagar esse meio do A, o meio do R. Eu vou apagar mais umas coisinhas aqui para você ver, olha, como que ficou. Se eu apaguei o meio, ele ficou inteiriço, tá vendo? Tá, não tá bonito, mas eu só queria te mostrar que dá para fazer. E se eu mudar de ideia, eu posso vir aqui e desmarcar tudo que eu marquei, tudo, e ele volta a ser o arquivo de antes. Com os glifos, com os enfeites, espera aí que eu tenho que ir lá voltar no coração, que são salas diferentes, né? E vou mandar voltar o meu coração que eu excluí, ó. Vou reposicionar, apesar de não lembrar mais onde era a posição exata, mas estou reposicionando aqui. E uma coisa a gente sabe, que vai cortar uma vez no preto e uma vez no roxo. Então, você tem que trocar seu material na hora de fazer essa arte. É bem legal tudo que você pode fazer com algo já pronto. E tudo que você pode fazer também do zero. Muito legal mesmo. Agora eu vou selecionar tudo de novo e vou agrupar, porque eu quero salvar essa arte agrupada nessa posição, para quando eu levar para cortar e na hora de montar o coração e tal, eu saber a posição exata que ele fica. É só vindo aqui na tela e olhando o meu arquivo original. Uma outra opção que eu queria te mostrar aqui é essa opção aqui, que é duplicar. Então, a gente pode duplicar esse arquivo por aqui, tendo dois arquivos, né, com isso. Eu também tenho outros dois jeitos de duplicar, que é selecionando ele e vindo aqui com o botão direito e duplicar. E uma terceira opção, que é usando a tecla de atalho no computador, Ctrl C, Ctrl V, e duplico o meu arquivo. Então, tem três maneiras aí de estar duplicando. Agora, para apagar, é só selecionar ele, vem nesse outro botãozinho aqui do lado de duplicar, e você seleciona o arquivo e apaga, ou clica também no delete no seu computador. Então,
essas funções do lado de cá, eu acredito que já passei todas para vocês. Faltou só a sincronização da cor, que ele te mostra qual cor que vai ser cortada primeiro e qual cor que vai vir na segunda. Opções bem tranquilas, mas essa parte de camadas é muito importante, então é bom você sempre estar atento ao que está em camadas. Você pode escolher qual a máquina que você vai trabalhar. Então, como eu tenho duas, eu tenho sempre que lembrar qual que eu vou trabalhar e escolher ela. Mas se você tem uma só, mantenha sempre na mesma que vai dar certo. Olha, eu mudei para Joy e apareceu aqui uma exclamação. O que está escrito nessa exclamação? Que esse projeto é incompatível com a Joy, porque ele é maior do que o tamanho, a largura que a Joy corta. Então, vai acontecer isso às vezes, você vai ter que diminuir o arquivo se você tiver uma Joy, ou trocar a máquina se você quiser fazer um corte maior, tá bom? E era isso, eu acho que faltou só eu te mostrar então o olhinho, né? Aqui eu deixei 2 arquivos com o olhinho fechado. Então, o que significa isso? Eles não aparecem na hora que eu mando, ó, na hora que eu mando cortar, tá aparecendo um amor, tá aparecendo os 2 corações, porque eles estão com o olho aberto. Aí, eu tenho aqui 2 arquivos, ó, que tá com o olho fechado, eu vou abrir eles aqui, que eu não queria demonstrar eles no momento, mas eles ainda ficaram na minha tela, eu não precisei apagá-los, olha, eles ainda estão aqui. Aumentar o zoom aqui para você ver melhor. Agora eu posso excluir eles, né? Eu não vou precisar mais deles, que eu quero te mostrar aqui, ó. Com essa parte, eu vou desagrupar e vou te mostrar que tem como eu só cortar o preto, ó. Vou fechar o olhinho dos corações, cortar só o que tá em preto, sem precisar apagar meus corações. Então, eu vou mandar fazer agora, ó. Você tá vendo que apareceu só a tela do preto, não tem mais a tela dos corações. Então, eu consigo mandar fazer só parte do meu projeto, sem precisar deletar a parte dele. Então, o coraçãozinho tá aqui guardado, para quando eu for usar de novo, e se da próxima vez eu quiser, colocar os coraçõezinhos, eles estão aqui prontinhos para mim, tá? Então, eu vou manter eles assim, com os olhos abertos, porque eu quero fazer todo o projeto. Mas agora eu vou selecionar tudo e vou deletar, que eu quero te mostrar uma parte importante sobre camadas. Então, eu vou criar aqui umas formas básicas diferentes, de cor diferente, só para você entender essa última parte das camadas, tá? Então, eles entram em camadas na ordem que eu criei. Então, na ordem que eu fui criando os projetos, ele vai aparecer lá para mim em camadas, mas eu posso alterar isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, um sobre o outro, vou te exemplificar essa parte, como que funciona. Então, meu coração tá por cima de tudo, mas eu quero alterar. Eu posso vir aqui nesse objeto e mover para trás, que ele vai mudar só uma camada para trás, olha. Ele era o primeiro da frente, agora ele tá no meio, entre o coração e o pentágono, tá? Outra coisa que eu posso fazer é alterar ele para ele mudar todas as camadas. Então, eu vou enviar para trás, ó. Vou enviar para trás e ele andou 2 camadas para trás. Então, mover para trás é andar uma camada, enviar é andar 2, tá? A mesma coisa o coração, ó. Eu vou mover para frente ou enviar para frente e ele vai caminhar ou 1 ou 2 camadas, entendeu? À medida que eu quiser. Para o meu coração, uma vez só já era o suficiente. Então, ó, eu enviei o coração para frente, para trás agora, ele foi 2 camadas para trás. Então, lembrando que enviar, você anda todas as camadas que precisa, ele vai para trás de tudo ou para frente de tudo, e mover, ele anda somente uma camada para trás ou para frente, tá? Esse detalhe que eu queria demonstrar, e acredito que agora eu já ensinei tudo desse lado de camadas para você. Não precisamos falar sobre isso mais, né? Esses detalhes aqui estão bons. E na próxima aula eu vou ensinar a usar essa barra de cima, que é uma barra bem complexa e tem muita coisinha para nós. Beijos, até mais!